Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Ribeiro aqui com vocês para mais um vídeo sobre o nosso universo do intercâmbio. E hoje eu vim falar com vocês sobre a minha experiência com o intercâmbio, parte 2. E hoje eu vou falar com vocês sobre algumas coisas que eu fiquei um pouco saudosistas depois de ontem, porque tive um bate-papo aqui em casa e acabei relembrando alguns momentos e alguns aspectos importantes. Então, se você ficou curioso, não sai daí que eu vou falar com você logo depois da vinheta. Muito bem, gente, o que foi que me deixou saudosista ontem? Estava vendo algumas fotos dos momentos que vivi, tanto em 2012 quanto em 2015, na Inglaterra, em Londres. Então, para quem não viu ainda o primeiro vídeo, vou deixar aqui em cima, aperta aqui no izinho, que é o card para você ver o vídeo da primeira parte, em que eu falo sobre a minha experiência de intercâmbio, como foi fechar tudo isso e todo o passo a passo que me levou até a cidade de Londres 2 vezes. Então, pessoal, ontem estava vendo algumas fotos e acabei acessando um canal de um jovem que é da Inglaterra, que ele é bem famoso na Inglaterra, inclusive, e acabei lembrando de alguns aspectos, né? E falando também da questão cultural, conversava ontem com a minha avó sobre isso, e aí ela me fez uma pergunta muito pertinente, muito peculiar, porque, não sei se vocês sabem, mas na Inglaterra a gente tem a London Eye. E a London Eye, pessoal, é uma roda gigante, gigante, mas não é que ela é gigante, ela é enorme, mas é muito grande, é enorme. E ela é tão grande que quando você entra e fica de pé lá dentro, é como se fosse uma cápsula, um aquário enorme, tem alguns tablets lá para você acompanhar o que você tá vendo, as informações daquela visão, o que você pode ver ali. Então, é enorme, enorme. Tem uns totens com tablets, gente, dentro da cápsula, dentro da cabine. E cabe muita gente dentro dessa cabine, acho que mais de 20 pessoas em pé ali, vendo tudo que tá acontecendo. Você anda dentro dela e é muito legal. Eu fui da primeira vez em 2012 porque você precisa pagar para entrar. Então eu paguei da primeira vez porque 2012 nunca fui, não conhecia. Falei, não, vou visitar tudo que puder aí, que der, que a gente tem que conhecer. Então eu visitei muita coisa em 2012. Eu visitei a London Eye, eu visitei o Madame Tussauds, que é o Museu de Cera, né? Que tem os personagens lá, as personalidades que você pode tirar foto com elas. E é muito realista, cara. Muito realista, muito realista. Visitei também o Museu de Ciências, que é o Science Museum. Visitei o Victoria and Albert Museum. Visitei na época o Buckingham Palace, também vi a troca de guarda que acontece tradicionalmente. Visitei o parque que ficava perto da minha casa da segunda vez que eu fui, que eu tô tentando lembrar o nome, mas eu não estou conseguindo lembrar agora. Kensington Garden, que era perto de onde eu morava. E visitei também o Childhood Museum, que é um museu da infância, que tem brinquedos antigos e é muito legal. Visitei da primeira vez o Museum of London, que é um museu que conta a história de Londres. Visitei o British Museum, que ficava perto da escola, inclusive, onde eu estudava da primeira vez. Visitei o zoológico, fiz bastante passeio. Fui, inclusive, visitar as Stonehenge, conhecer as Stonehenge, que são essas pedrinhas famosas aqui que vocês conhecem. E é bizarro porque o negócio é gigantesco. A gente olha, parece pequeno, mas é enorme. E aí, você que fica encucado de como aquelas pedras foram parar lá, se você ver pessoalmente, você fica mais ainda, porque, cara, não faz sentido. Como é que aquilo foi colocado ali em cima? Enfim, é maluco, é muito maluco. E fui também visitar Cambridge e Oxford, né? Visitei alguns lugares lá. Fui visitar os lugares onde foram gravadas algumas cenas do Harry Potter. Apesar de não gostar muito de Harry Potter na época. Não que eu goste muito hoje, mas hoje eu já tolero mais. Da segunda vez que eu fui, como eu já tinha visitado muitos lugares pagos, como Madame Tussauds, London Eye, o zoológico, já tinha visitado todos esses lugares que precisam pagar, eu dei preferência para os passeios gratuitos. Então, o Science Museum de graça, o Natural History Museum eu não visitei da primeira vez e é do lado do Science Museum, então dessa vez eu visitei em 2015, na verdade 2016 eu visitei, porque eu fui em 2015, fiquei até 2016, e visitei inclusive com as crianças que eu cuidava lá em Londres. E aí, eles estavam na Semana da Criança, e na Semana da Criança não tem aula, e aí precisa bater atividades para eles fazerem, e a mãe dele falou que a gente podia ir pro museu, que lá tem atividades para as crianças, gente, é muito legal, as crianças conseguem brincar dentro do museu, tem um espaço reservado para ele.
tem um espaço reservado para eles, então eles podem ali pegar elementos e tudo mais e fazer pesquisas. É muito legal, vale muito a pena. E tem lá a parte de dinossauros, e a menina que eu cuidava gostava muito de dinossauros, então foi um passeio muito bacana. Visitei o Victoria and Albert Museum só da primeira vez, da segunda vez eu não visitei, apesar de ficar junto ali no complexo de museus que fica o Natural History e que fica o Science Museum. Em frente fica o Victoria and Albert, mas eu não fui. E é de graça também, você pode visitar à vontade. Por que eu visitei esses lugares da segunda vez? Porque dessa vez ficava 5 minutos da minha casa, então dava para eu ir a pé, né? E era bem tranquilo. Então eu fiz muitos passeios. Eu fiz muito passeio em Londres de patinete. Eu tinha um patinete, comprei um patinete lá. Lá é barato comprar um patinete. Eu fui na Decathlon, lá tem Decathlon, e comprei um patinete na Decathlon, como acontece aqui no Brasil hoje. Se você for na Decathlon, você compra o mesmo patinete. Só que ainda não tinha na época aqui. Eu comprei lá, trouxe pra cá, tá aqui comigo. Veio comigo pro Brasil. Eu conto isso num próximo vídeo sobre a minha experiência de como eu trouxe esse patinete pro Brasil. Enfim, e tem também alguns passeios que eu fiz que eu não tinha feito da primeira vez, como o Windsor Castle, que é pago, porém eu não tinha ido da primeira vez. Então eu fui visitar. O Windsor Castle, para quem não sabe, é onde casou o príncipe Harry, mais recentemente. Então aquele castelo é um museu, uma parte dele é um museu que você pode visitar. Infelizmente não pode fotografar lá dentro, nem com celular, nem com nada, não, é proibido, extremamente proibido tirar fotos. Mas vocês podem procurar na internet que talvez você encontre alguma coisa do site oficial. E aí você consegue ver informações do que tem lá. Mas, cara, é um negócio assim que a gente não imagina que existe no mundo. Se você nunca viu um castelo por dentro, de verdade, se você nunca visitou um castelo, você vai ficar assim, besta. Porque foi a sensação que eu tive, eu fiquei besta. Cara, que negócio é aquele? Meu, é um negócio que você fala, meu Deus, como pode? Tô falando de uma experiência que a gente não tem aqui no Brasil, porque no Brasil não tem castelo como lá. Castelo mesmo, castelo da família real inglesa. Então, assim, vale muito a pena. Não tô falando da questão da família real, não tô falando nada disso. Tô falando da questão do visitar e conhecer e ter acesso a tudo isso para você entender também um pouco da história, entender um pouco do que acontece. E aí tem o Museum of London, que conta a história de Londres. Da segunda vez que eu fui, foi melhor. Por quê? Porque o meu idioma estava melhor. E aí eu entendi um pouco melhor o que estava acontecendo ali, das histórias e tudo mais. Sobre a cidade de Londres, de como começou, de todas as pragas que teve, de todos os problemas que já passou, do grande incêndio que teve lá, que destruiu a cidade. A cidade começou, assim, praticamente do zero. Não foi do zero total, mas ali a região que pegou fogo teve que ser reestruturada. Então, sim, aconteceram várias coisas na cidade. Você fala, meu Deus, e a cidade é isso que é hoje. Então, eu fiquei com um pouco de esperança de que a gente ainda tem bastante coisa para caminhar para chegar ali naquele nível, porque eles vieram aí de muitos anos atrás. Outro aspecto bacana de quando eu fui da segunda vez é que eu fui visitar um lugar chamado Barbican Center, que é como se fosse um centro cultural, mas não é bem um centro cultural. Lá ele tem um teatro, o pessoal gosta muito de visitar aquele lugar para poder estudar, fazer trabalhos remotos e tudo mais. Tem uma lanchonete lá dentro, não é tão cara, dá para você comer tranquilo. É um lugar bem bonito e é residencial. Tem gente que mora lá dentro do Barbican, tem prédios residenciais, como se fosse um centro de um prédio residencial, só que ele tem atividades comerciais ali dentro. E é um lugar maravilhoso, cara. Você fica com vontade de morar naquele lugar. Você fala, meu, eu quero morar no Barbican um dia. É como se fosse para nós, por exemplo, o Copan na cidade de São Paulo, que é um prédio residencial que muita gente visita, que tem lá dentro ali, na parte de baixo, alguns lugares que você pode comer e tudo mais. Não é tanto quanto o Barbican, que você pode entrar e ficar lá dentro sentado e tudo mais. Mas é mais ou menos nessa pegada, nessa ideia, de que é um lugar residencial com alguns aspectos comerciais. E da segunda vez eu visitei também um lado que eu não conhecia, que eu conheci só em 2015, que foi o Richmond. Richmond, que é um bairro, e que tem o Richmond Park. Esse lugar não é muito conhecido. O pessoal conhece bastante quando vai conhecer o Kew Garden. Kew Garden, acho que esse é o nome. Que é o Jardim Real da Rainha. Porém, o Richmond Park é muito mais divertido. Para vocês terem uma ideia, tem alces soltos dentro do parque e você passa pelo parque e os alces estão ali. Corre o risco dele atacar as pessoas? Talvez. Se ele se sentir ameaçado, ele vai atacar. É só não mexer com ele.
e as pessoas lá são muito educadas com relação a isso. As pessoas não mexem, tem placas de aviso falando que tem um animal solto dentro do parque, então se você tem medo, não entre, né, não vá naquela região, porque os animais estão lá, é o habitat deles e eles não vão deixar que os animais fiquem presos só porque você tem medo. Os animais estão soltos e você sabe disso. Você é avisado, tem aviso. Então é bem legal a experiência de visitar esse lugar. E tem uma parte lá no Richmond que você passa, que é um pier. E, cara, ali é lugar que poucas pessoas conhecem. E é um lugar tão bonito. Olha a foto aqui. É um lugar lindo, maravilhoso. E poucas pessoas conhecem. Então foi uma experiência muito bacana. Porque eu conheci com o inglês nativo. Era um rapaz que ele que se comunicava comigo quando eu estava aqui no Brasil. Por causa da empresa que eu trabalhava, ele me achou no Facebook. E acabou fazendo amizade. Ele é casado com uma brasileira e ele gosta muito do Brasil e ele é da área de rádio e tudo mais, e na época eu trabalhava no rádio também, e a gente acabou fazendo amizade, e aí ele me levou para conhecer esses lugares de Londres que as pessoas geralmente não conhecem. Então eu conheci lugares que geralmente turista não visita e que vale muito a pena conhecer. Então se você for para Londres, conheça Richmond Park em Richmond. Então vale a pena conhecer a região, vale a pena você explorar por ali e ver o que tem. Richmond, como um lugar já sugere, é o mundo dos ricos, então lá moram pessoas que têm um pouquinho de condição social melhor, né? Conheci também, da primeira vez, a região de Greenwich, porém, da primeira vez, na época das Olimpíadas. Então eu não consegui entrar no parque, né, lá no Greenwich Park, porque estava fechado para as atividades de hipismo. E eu fui já na última semana que eu estava lá, então eu não consegui entrar, não consegui visitar. Conheci só ali os arredores, mas não tem nada demais. Então, valeu muito a minha experiência de ir até lá. Eu gastei só dinheiro com o transporte, né? Tipo um intermunicipal, e acabei não visitando o que eu queria visitar, mas tudo bem, valeu a experiência. Visitei também a cidade de Leeds, que fica bem no norte da Inglaterra e que faz um frio que, meu Deus, como pode fazer tanto frio num lugar? É muito frio. Para quem gosta de frio, é um prato cheio. E visitei também Peterborough. Visitei Peterborough porque passei o Natal em Peterborough com a família de uma amiga minha, porque eu estava em Londres sozinha, todo mundo indo para casa, e eu acabei ficando na casa dela em Peterborough para poder passar o Natal com a família dela. E aí, enfim, tive um Natal tradicional em que as pessoas têm lareiras, tava frio de verdade, então eu tive toda aquela experiência de Natal que a gente não tem aqui no Brasil, é diferente. Também tive uma experiência legal que foi passar o Ano Novo lá em Londres. E o Ano Novo em Londres é um pouco diferente do Ano Novo que a gente está acostumado no Brasil, em que várias pessoas soltam fogos de artifícios em vários lugares diferentes. Lá os fogos de artifícios ficam concentrados em um único lugar, e é o único lugar que você vai ver queimas de fogos naquela cidade, que é na London Eye. Então você vai ali para a região próxima, e se você quiser ficar mais próximo, você tem que pagar. E se você não quiser pagar, você fica um pouco mais afastado, porém você acompanha do mesmo jeito. E aí a gente foi, passou. Eu vou colocar aqui o trechinho para vocês de como foi essa experiência, para vocês vivenciarem junto comigo. London, are you ready? Yeah! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Foi incrível, gente, foi muito bom, foi muito legal. Essa experiência foi a experiência mais marcante pra mim, porque foi a primeira vez que eu passei o Ano Novo fora de casa, então foi uma coisa assim bastante diferente do que eu já tô acostumada todos os 30 anos da minha vida. Então, um pouquinho do que eu vivi, do que eu visitei, de como foi viver tudo isso,
Isso tudo porque ontem eu estava saudosista e estava vendo fotos e lembrei de muitas coisas. Mas outros aspectos da minha viagem eu trago depois, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E aí eu venho com a parte 3 da minha experiência com o intercâmbio. Eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações, deixa o seu like também, porque o like faz toda a diferença, é o que diz para o YouTube que o vídeo é bom e que todos os outros merecem ver também. E não se esqueça de compartilhar com a galera, né? Se você quer conhecer Londres, por exemplo, e você quer partilhar com alguém que vai com você, então indica também para o pessoal, ou para quem quer fazer intercâmbio, como é a experiência de intercâmbio. Temos outros vídeos aqui, como eu falei, aqui em cima no card você encontra outros vídeos para você acompanhar. E tudo isso está disponível para vocês aqui no canal. É isso. Valeu, muito obrigada, até a próxima e fui!